Você vai ouvir agora Graça Cast. Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindos a mais este programa. Aqui quem vos fala é o pastor Ismael Freire. Começa agora o programa Graça Cast. Nosso assunto de hoje é o Evangelho da Graça. O que é? Você conhece o Evangelho da Graça? Você sabe o que é o Evangelho da Graça? Sim, porque tem muitas igrejas por aí com o nome de graça, mas não vivem o Evangelho da Graça. Não pregam e nem vivem o Evangelho da Graça. Por isso que temos que entender o que é o Evangelho da Graça. Se você perguntar para alguma pessoa, ela vai dizer que a igreja dela prega o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que as pessoas vão dizer. Mas temos que entender o conjunto da obra. Porque o Evangelho da Graça não é só o poder, é mudança de comportamento. O Evangelho da circuncisão tinha um comportamento. O Evangelho da graça, da incircuncisão, tem outro comportamento. Você sabia que o Evangelho da graça é o Evangelho para o Espírito? E que ele é o Evangelho completo? Se você não sabia, fique comigo e vamos estudar essa palavra maravilhosa hoje. Mas antes, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, graça te damos por mais uma vez poder falar das suas maravilhas. E eu quero, Pai, pedir incessantemente que o Senhor abra, ilumine os olhos do entendimento de cada um ouvinte que está ouvindo essa mensagem, Senhor. E eu lhe peço, livre-nos da religião. Amém. Amados, a tradição religiosa diz que ainda tem muitas profecias a serem cumpridas. Eles jogam lá para o futuro tudo aquilo que não entendem. Eu não compreendo isso, então isso deve cumprir lá na frente. Mas o Evangelho da Graça é o Evangelho consumado. É o que nós vamos entender hoje. Mas a mitologia cristã diz que Jesus não cumpriu tudo aquilo que veio para cumprir. É aí que mora o perigo. Se Jesus não cumpriu tudo que vinha para cumprir, ainda tem muitas coisas no futuro que vai se cumprir. Porém, nós acreditamos que ele abre o braço na cruz e disse: está consumado. Ou eu creio que está consumado, ou eu não creio. Agora, dizer que vai se cumprir na frente é algo que não é verdade. É algo que é contra a palavra de Deus. Veja João 19:30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Se eu for dizer que Jesus não cumpriu tudo, a lei e os profetas, eu estou dizendo que tudo que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Isso eu estou insultando o Espírito da graça. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. Tudo se convergiu nele. E é o que nós acreditamos. O que foi consumado na cruz? O pecado foi retirado. Existia uma profecia em Zacarias 3:9 que Deus falou que em um dia tirarei o pecado dessa terra. Zacarias 3:9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Qual era essa inscrição que estava nessa pedra? E removerei o pecado desta terra num único dia. Quando que Jesus removeu o pecado da terra em um único dia? Quando ele verte o seu sangue na cruz pela humanidade. Veja, Hebreus 9:26. Nós falamos da profecia. Agora veja essa profecia, se ela se cumpriu ou não. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu de uma vez por todas no final dos tempos.
para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mediante ao sacrifício de si mesmo, Cristo aniquilou o pecado na cruz. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Lembra que João Batista, quando viu Jesus entrando no rio para se batizar, o que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Não é que vai tirar. Quando João Batista falou tira, é porque Jesus já estava vivo. Mas depois que ele morreu, tirou. Cumpriu a profecia em Zacarias, que ele tiraria o pecado da terra em um dia. O que mais foi consumado? O diabo foi vencido. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou das mesmas condições humanas, para que, por sua morte, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, derrotasse, aniquilasse. Ele derrotou ou não derrotou? Derrotou. Então por que tem pessoas aí com medo do diabo? O que mais se cantam dentro da igreja é que ele está derrotado, mas na hora do aperto, atribui os seus problemas a quem? O diabo. Aí dá poder para ele. Uma hora está derrotado, outra hora não. Então, queridos, o Evangelho da Graça não é só um nome bonito, tem um comportamento a seguir. O que mais foi consumado? A nossa salvação. É mesmo, pastor? A nossa salvação já foi consumada? Foi. Existia também uma profecia. Isaías 45:17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. E aonde essa profecia se cumpriu? Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele tornou-se a fonte de eterna salvação. Quando ele foi aperfeiçoado, quando ele ressuscita, e agora ele é Espírito. E agora, como Espírito, ele se tornou a fonte. Não é que vai se tornar, tornou-se já. Veja que o Evangelho da Graça é o Evangelho de um comportamento diferente, de uma mentalidade diferente, porque não é um Evangelho para a carne, ele é um Evangelho para o Espírito, para a mente. O seu Espírito tem uma mente. Olha Romanos 12:2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, não se conforme, não se moldem no padrão deste mundo, mas transforme-se. Não é transformar o mundo, é você se transformar. O texto diz transforme-se. Você tem que transformar a tua mente tem que ser transformada. O Evangelho da Graça é um evangelho que transforma a mente do homem. Ele passa a pensar diferente. Ele não vê mais o diabo perseguindo ele. Ele não tem mais medo de ir para o inferno, que sabe que o inferno é Sheol. Sheol é sepultura. Sabe que é Hades. Hades é mundo dos mortos. E todos vão para lá. O Evangelho da Graça tira todo o medo. E a pessoa só consegue experimentar a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida se ele viver num evangelho que dá glória a Deus somente. Quando você transforma a tua mente, o teu espírito, ele se fortalece. Por isso que nós, no Evangelho da Graça, mostramos a você uma posição que você tem em Cristo, uma posição de vencedor, uma posição de abençoado, de aperfeiçoado em Cristo, salvo, herdeiro, esposa limpa, sem ruga, sem mancha, irrepreensível, porque é o evangelho para o espírito, para a mente. Aonde você serve a Cristo? Na carne? Porque a religião serve a Cristo na carne. Como é que é servir Cristo na carne? A religião diz que ser carnal é praticar obras da carne. Mas, na verdade, praticar obra da carne é uma condição humana. Infelizmente, por mais que você se policie, você está sempre praticando uma obra da carne. Mas o que é um evangelho carnal? Uma igreja e um evangelho carnal? É que vive de religiosidade, de cerimonialismo na carne. Porque o cerimonialismo, abençoado, você não faz no espírito, você faz na carne para tentar santificá-la, para tentar mortificá-la. E isso é impossível de fazer.
Romanos 7,25 diz que servimos a Cristo com a mente. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Cristo, e com a carne, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo que com a mente ele serve a Cristo, ele é escravo da lei de Cristo, ele quer fazer a lei de Cristo, mas a sua carne não quer. A sua carne, como eu disse, tem uma condição terrena, uma condição humana, uma condição pecaminosa, uma condição de praticar coisas ilícitas, ruins. Mas a tua mente tem que estar em Cristo, a tua mente tem que estar escrava da lei de Cristo, serva da lei de Cristo, procurando fazer a lei de Cristo e subjugando a sua carne por essa lei, porque a lei do pecado vai querer sempre te derrubar. Por isso que a nossa luta, ela é espiritual. Nossa luta não é carnal. Você entende? A nossa luta é espiritual. As nossas armas são espirituais. Não adianta eu tentar lutar com a minha carne fazendo jejum. Não adianta, porque o jejum só vai fazer ela passar fome, mas não vai santificá-la. 2 Coríntios 10, 3 até o 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora preste atenção, que fortalezas são essas? Destruindo argumentos. Quais são as fortalezas? Argumentos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva-nos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então diz que as nossas armas espirituais, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? São argumentos. Argumentação que se levanta contra o conhecimento. Amados, o Evangelho, ele não pode ser ideológico. O Evangelho, ele é uma ciência. Você tem que ter conhecimento, estudar, pesquisar. Isso é ciência e não ideologia, não é Evangelho ideológico. Eu creio porque meu pastor falou que é assim. E ele aprendeu de outro que disse que era assim e foi se levando isso. Uma ideologia. Aí houve certos homens de renome em televisão, internet, que reproduzem isso e ficam reproduzindo isso. Aí cai no gosto popular e vira uma tradição religiosa. Então o Evangelho não pode ser uma tradição religiosa. Ele tem que ter conhecimento. Temos que ter conhecimento do Evangelho. E o que é conhecer o Evangelho? É entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é palavra para nós. Sim, porque temos que respeitar geografia, etnias, culturas e a história de cada povo. Sem conhecimento, você está no evangelho ideológico. É assim porque foi me dito que era assim. E pronto, acabou. Não busca conhecimento. E o evangelho da graça é o evangelho de conhecimento. E as nossas armas espirituais, ela é para destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é agora o conhecimento de Deus para nós? É o evangelho do novo pacto. Vivemos agora no novo pacto, que é o conhecimento de Deus, que Deus nos revelou esse conhecimento. Hebreus 8,13 diz assim: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ele diz aqui que ele tornou antiquada a primeira aliança. E ele completa, olha, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ali eles já estavam na graça. Porém, a lei de Moisés ainda estava muito forte. Eles pregavam o evangelho do reino, mas iam de manhã e de tarde no templo para poder fazer sacrifícios. Então o evangelho da graça só iria se estabelecer como único evangelho de fato de verdade quando o primeiro caísse, quando o primeiro desaparecesse. E quando é que o primeiro caiu, desapareceu? No ano 70, na parousia de Cristo. Ele veio com poder e glória sobre Israel e destruiu o templo, a cidade, como foi profetizado por Daniel. Quando isso aconteceu, a antiga aliança para os gentios foi cessada, acabou-se, encerrou-se, porque não tinha mais tempo para os judeus tentar judaizar os gentios, levá-lo para o templo. E qual é a diferença entre os dois pactos?
Vamos falar então um pouco da diferença entre esses dois pactos. No primeiro pacto, Deus tinha uma nação escolhida. No segundo pacto, a Israel hoje é espiritual. Gálatas 4, 22 a 26. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e a outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Sinai e gera filho para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade. Mas a Jerusalém do Alto é livre e essa é a nossa mãe. Viu a analogia que Paulo fez de 2 Israel? De 2 mulheres, da escrava e da livre? Um filho nasceu natural e outro pela promessa. E essas 2 mulheres eram 2 alianças. Uma gerava filho para a escravidão, que é a atual cidade de Jerusalém, que é escravizada pela lei. Mas nós fazemos parte não de uma Israel física, Israel natural. Nós fazemos parte da livre, a que veio do alto. Essa é a nossa mãe, essa é a nossa cidade. Hebreus 12, 22 até 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue. Temos aqui a primeira diferença. Só Israel física poderia ter Deus. As outras nações era pecadora e era imunda. Não podia fazer parte da promessa de Abraão, segundo eles. Mas na graça, todos fazem parte da Israel espiritual. A Israel que vem do alto. A Israel espiritual não faz acepção de pessoas. Abba, Pai. Segunda diferença entre os 2 pactos. Moisés era mediador com o sacrifício de animais. Jesus foi mediador pelo sacrifício de si mesmo. O sangue foi o validador de maiores e superiores promessas. Terceira diferença do primeiro pacto para o segundo pacto. A lei foi escrita em tábuas. E na segunda aliança foi escrita em nossos corações. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, ou na mente deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, queridos, essa profecia, ela se cumpre. Hoje você não precisa mais de um pedaço de pedra. Hoje você tem dentro do teu coração, da tua mente, do teu coração, as leis de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa que ninguém venha te dizer o que é certo. Você sabe o que é certo e o que é errado. E a quarta diferença? No primeiro pacto, o templo era de pedras. E no segundo, o templo somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Glória, que maravilha, hein? Agora, na segunda aliança, nós somos santuário do Espírito Santo. Pertencemos a Ele. Simples assim. Porque lá no antigo pacto, Deus não habitava nos homens. O único que Deus passou a habitar nele foi Cristo, foi Jesus de Nazaré. Depois dele, todos passaram a ter Deus dentro de si. Agora não mais vinha e fazia uma obra específica, não, ele fica agora eternamente em nós. E isso é glorioso, é maravilhoso. O Evangelho da Graça, querido, foi dado apenas a um apóstolo. Não foi dado a Pedro, a Tiago, a João, não. Foi dado apenas ao apóstolo Paulo. A Paulo foi confiado o Evangelho da Graça. Veja, Gálatas 2,7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do Evangelho aos incircuncisos ou
da incircuncisão, assim como a Pedro aos circuncisos, ou ao evangelho da circuncisão. Entende isso? Um recebeu um evangelho para incircuncisão e o outro recebeu um evangelho para circuncisão. Qual é o nosso evangelho? Da circuncisão ou da incircuncisão? Se for da circuncisão, aí sim, nós estamos vivendo lá no primeiro pacto e anulando tudo que Jesus fez na cruz. Mas se somos da incircuncisão, temos que seguir o evangelho que foi dado a Paulo. Os demais apóstolos não andavam na verdade do evangelho da graça. Paulo mesmo repreende a Cefas, a Pedro, na cara, porque ele estava comendo com os gentios, estava comendo com eles. Quando veio alguns irmãos enviados por Tiago, ele levanta e se afasta. E Paulo chega, chama ele e repreende ele na frente de todos. Porque ele, sendo um judeu, estava comendo com os gentios, e isso na lei era proibido. Até mesmo visitar um gentio era proibido para os judeus, e ele estava ali comendo com o gentio. Então, Pedro, como é que você pode querer que os gentios andem como os judeus, pratiquem o judaísmo, sejam circuncidados, guardem luas, façam jejuns, se batizem, se você mesmo não anda na verdade do teu evangelho? É complicado, né? E esse evangelho Paulo recebeu diretamente de Cristo, do Cristo ressuscitado. Em Gálatas 1:12 ele diz o seguinte: não o recebi de pessoa alguma. Ele diz: não recebi de homem nenhum, não recebi de Pedro, não recebi de Tiago, não recebi de André, não recebi de João, e nem foi me ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação, no Espírito, espiritualmente. Recebi esse evangelho espiritualmente, em revelação. Então, amados, vamos concluir dizendo que o evangelho da graça é o poder de Deus para nos livrar de todas essas coisas, de toda a religiosidade, de todo o cerimonialismo da lei. O evangelho é na mente, é um poder que liberta a mente. Romanos 1,16: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. É poder para a salvação. Que salvação é essa? Na mente, abençoado. A sua mente tem que ser salva, ela tem que ser mudada, transformada. É a mudança de comportamento. E quando eu falo comportamento, eu não estou dizendo de usar roupa X, fazer ritual ali, não. Eu estou falando de um outro comportamento na mente, um comportamento mental. E eu creio que Deus está mudando a tua mente para essas verdades do Evangelho. Bom, vou ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a tua paciência, a tua audiência. E pare para pensar, não basta ter um nome de graça, tem que viver o Evangelho da graça, porque nome de graça é só nome bonito. Igreja, não sei das quantas da graça, mas quando você entra, não tem graça. Eu declaro sobre a tua vida, você reinando em graça, para a honra do Senhor Jesus. Declaro sobre a sua vida, declaro ativada sobre você todas as bênçãos espirituais que já foram depositadas sobre a tua mente e você ainda não tem consciência disso. Seja ativada agora, em nome de Jesus. Até o próximo programa, Graça e Paz. Mídia Graça Cast.